ficar aberto essa audiência de conciliação do Núcleo Permanente de Conciliação. Saudando de forma muito especial o Dr. Luiz da Silva Flores, Procurador-Geral do Trabalho. A Ampla Energia, a representante da Ampla é a Luciana Vera Santos Moreira, compadre do Dr. João Pedro. E doutor? E o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica em Niterói, os representantes, o seu presidente, Eduardo dos Santos Machado. Bem-vindo, compadre doutora Giza, doutor Mauro, doutor Gustavo, doutora Mônia, e o Jorge Ailton Pereira, também é agravado, está aqui representado pelo doutor Arthur Batista Xavier. Walter Dias também é agravado, mas não está presente aqui hoje. Está não, né? Muito bem. Bom, nós já tivemos a oportunidade de dar uma olhada na questão posta nesse processo, que está em fase de execução. E, efetivamente, a reflexão que fiz mostra que esse processo é um desafio ao bom senso dos senhores. Porque nós temos sentença contra sem julgado, antiga, né? Ele em fase de execução, ele começa a ter aqueles caminhos sinuosos em que parece a justiça fica a depender do entendimento que nós temos da própria justiça. Se nós temos um processo para efetivamente encontrar a solução, ou se nós temos um processo para gerar mais questões, mais debates. Eu acho que, sobretudo, pela representação e pelos advogados constituídos nesse processo, eu acho que com os quais, em relação ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica em Niterói, eu já estive pessoalmente, mas conheço bem o outro lado aí que está a representar a energia e serviço. Eu entendo que nós temos boas premissas para acreditar que nós possamos estabelecer alguns pontos de convergência. Para agilizar os nossos trabalhos, cedo a palavra ao vice-representante da Ampla Energia e Serviço, doutor João Pedro Ferrado dos Passos, ou doutor Imar Duarte Tibai, qualquer um dos que queira se manifestar. Presidente, eu diria que o doutor Imar e a doutora Luciana, faço primeiro agradecer a Vossa Excelência pela essa disponibilidade de estar aqui nos atendendo e, evidentemente, que essa audiência foi uma audiência praticamente designada, convocada de ofício pelo tribunal, né? De forma que eu gostaria que o doutor Imar e a doutora Luciana colocassem aí as ponderações a respeito da empresa e a respeito do processo. A empresa gostaria de antemão, ouvir a proposta do sindicato. Muito bem, quer dizer que é um gesto, o primeiro gesto, muito importante. A capacidade de ouvir já significa que nós podemos começar a entender que é possível
desde que a gente ouça com o espírito aberto, é possível a gente caminhar. Doutora Giza, doutor Mauro. Doutor Mauro. Pois não, presidente. Gostaria, inicialmente, de cumprimentá-lo, cumprimentar o excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, saudar mais uma sessão deste núcleo permanente de conciliação, que venha constituir uma iniciativa eficaz no sentido de evocar o princípio da conciliação como elemento central da atuação da Justiça do Trabalho e, de fato, manifestar de início, em nome do sindicato, a expectativa de que esse processo de negociação tenha aqui o seu ponto de partida e, como todo processo de negociação de questão complexa como essa, possa atravessar as várias etapas necessárias à construção do entendimento, alcançando, ao final, o êxito que se espera, a solução intermediária, a solução composta e que venha atender a essa designação de Vossa Excelência no sentido de que a Justiça tenha efetividade, especialmente na fase de execução. Gostaria de dizer, presidente, que gostaríamos também aqui de dirigir um cumprimento especial aos representantes da empresa, a doutora Luciana, a doutora Débora, o doutor Eimar e o doutor João Pedro, considerando que esse é o primeiro momento de uma série de entendimentos, de uma série de reuniões que teremos certamente para construir um diálogo eficaz. Como todos sabem, existem elementos que tornam essa discussão particularmente complexa, o que não aconselharia que aqui trouxéssemos já de plano uma cifra ou uma proposta já detalhada, mas sim apenas, nesse momento, manifestar o desejo de que instauremos uma mesa de negociação que possa ser deduzida em reuniões perante esse núcleo e reuniões informais entre as reuniões que aqui se realizem, no sentido de deduzirmos em detalhes aquilo que aqui, numa assentada, talvez não seja possível. Nós temos um universo de cerca de 4.000 pessoas, em situações evidentemente distintas. Existem elementos que singularizam o cálculo de cada um desses beneficiários. Trata-se de um caso, senhor presidente, que, pelos seus traços principais, podem fazer com que o valor, de fato, varie consideravelmente a depender da decisão que seja tomada, chegando mesmo a cifras que, em primeiro momento, impressionam. E é justamente isso que nos convida a essa atitude reverente ao núcleo, à autoridade de Vossa Excelência, para que aqui construamos um ponto intermediário, certamente que medeie aquele máximo que seria concretizado com o provimento do agravo do sindicato e o desprovimento do agravo da empresa e aquele valor mínimo que deduza uma eventual limitação à database, que nós possamos, nesse intervalo, construir uma solução que venha a contemplar a conciliação que aqui se espera. Então, essa é a posição do sindicato, a boa vontade no sentido de trabalhar com essas premissas e dialogar não apenas aqui sob os auspícios de Vossa Excelência e do núcleo, mas também entre as reuniões que aqui sejam convocadas, possamos dialogar, como, aliás, já temos o hábito de fazê-lo
com colegas como o eminente doutor João Pedro, e não será diferente com os colegas que acabamos de aqui conhecer. Doutor Eymar, do lado de lá eles se manifestaram, colocaram algumas premissas teóricas, né? Eu acho que eu vou me abster de colocar premissas teóricas. Eu vou colocar premissas objetivas. Me parece que, dentro de uma premissa objetiva, é o status quo do processo hoje. Não é? O processo hoje, objetivamente, se ambos os recursos, tanto o agravo do sindicato quanto o agravo da empresa, não forem providos, hoje tem uma limitação na database. Ponto. Então, a gente tem que partir de uma premissa objetiva. Se avançamos numa negociação, a empresa está aberta a conversar com a limitação da database. Nem mais um dispositivo aquém e nem mais um dispositivo além. Que aí nós ficamos sentados na negociação com igualdade de condições. Ou seja, o status quo do processo hoje, na forma como ele subiu do Rio de Janeiro e ainda não foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu acho que diante dessa premissa objetiva, se houver interesse por parte do sindicato, a empresa está aberta a conversar. E, a partir dessa premissa aceita, a gente vai analisar a fórmula de cálculo. Nós temos 4.000 empregados envolvidos. Desses 4.000, hoje o sindicato representa somente 2/3 dos substituídos. Acho que é uma questão aí que tem que ser colocada também, para não haver uma nulidade futura e nem há interesse por parte da empresa fazer acordo parcial. O acordo é integral no processo e hoje aqui à mesa não estão todos, porque há uma peculiaridade. Que peculiaridade é esta? Existem 46 ou 50 cartas de sentença, se não me falha a memória, na execução, e houve uma reclamação correcional lá no Rio de Janeiro para colocar rumo no processo, foi até a doutora Giza que patrocinou, e a então presidente do Tribunal do TRT da primeira região à época, doutora Maria de Lourdes Salaberry, para colocar rumo no processo. Não foi mais uma reclamação correcional, foi quase que um pedido de providência, não foi isso, doutora Giza? Foi correcional, na verdade? Então, senão o processo seria interminável. 10 advogados, um grupo de mais de 1.500 trabalhadores representando por advogados diversos, hoje tem até um aqui presente, e que é o mais ativo deles todos, está em todas as... Obrigado. Enfim, é um dos poucos que não tumultua, muito pelo contrário, Obrigado. tem ajudado até bastante. Então, tem umas premissas aí anteriores que a gente precisa de sentar com o sindicato para a gente avançar. Isso é que eu penso. E estamos abertos. Aí não estamos fechando a porta, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente tem que partir de um critério objetivo e eu elegi este. Aí que eu acho mais coerente, que é o status quo do processo hoje, que ainda não foi julgado pelo TST, na forma de como ele subiu do TRT. Essas são as minhas sugestões que eu faço e coloco aí para Vossa Excelência. Sim. Vamos ouvir o doutor Arthur, que aqui também representa um segmento, ele tem, né, não só tem interesse jurídico, mas também tem interesse econômico, já que nós estamos aqui a cogitar de uma composição. Doutor Arthur. A minha reverência a todos os presentes, Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero dizer que eu tenho um comportamento um pouco, permissa máxima vênia, mal criado. A empresa tem esse dinheiro para pagar essa conta desde 96. E se a sentença transitou em julgado em 96, a empresa cumpriu essa sentença comprovadamente nos autos deste agravo de instrumento sobre o qual estamos falando, comprovadamente ela pagou para 4. Se pagou a 4,
ela tem a obrigação de cumprir a sentença para os demais na forma da lei. Eu penso, e escrevi e assinei, que esse agravo de instrumento, que é objeto dessa reunião, ele nasceu de uma infelicidade do eminente magistrado de primeiro grau de jurisdição, que não foi observado, que quis julgar imprestável a sentença de primeiro grau de jurisdição, já transitada e julgada e já cumprida pela empresa. Realmente, eu estou aqui hoje na qualidade de representante de apenas um dos vários, de alguns vários litisconsortes. Então, acordo, eu não sei, o eminente advogado da empresa colocou bem, tem que, como conciliar tudo isso? E existem ainda advogados que, infelizmente, é do advogado, ele não é muito chegado ao homogêneo, ele é um pouco heterogêneo. Eu, na medida do possível, tenho feito o possível para não tumultuar, mas essas colocações, a sentença transitou julgada, foi cumprida pela empresa, esse agravo que está sendo questionado nessa oportunidade foi um despacho infeliz, absurdo, de Sua Excelência, o eminente magistrado de primeiro grau de jurisdição, não observado pela turma revisora. Tudo isso eu escrevi e assinei nos autos do processo. Então, eu estou aí. A minha ideia é receber o valor apresentado nas cartas de sentença que eu distribuí na primeira vara do trabalho e estou à disposição da empresa para uma contrapartida. Muito bem. Bom, aí o senhor já faz ressalvas em relação à premissa assentada pela ampla energia e civis, né? Exatamente isso. Tu já coloca limites a esse posicionamento. Doutor Mauro, doutora Giza. Pois não, presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar que a posição aqui trazida pela empresa, a proposição de que seja observada a database, ainda que eventualmente isso decorra de uma provisão contábil e antiga da empresa, uma expectativa eventual de insucesso de ambos os recursos, essa proposição, essa manifestação, ela nos anima bastante. Já é um começo alvissareiro o fato de que a empresa aqui, numa mesa de conciliação, já fale objetivamente em uma proposta concreta, financeiramente liquidável. Isso é um passo significativo e o sindicato já faz questão de valorizar esse movimento. Como é natural, o sindicato ele não considera possível que resolvamos de maneira tão objetiva. Até aplaudimos a expectativa do colega advogado da empresa de fazer uma proposta objetiva. Mas a negociação, ela certamente vai desafiar as partes a construírem algo além, um tanto além do que foi aqui exposto. Nós temos, presidente, precedentes, inclusive, de circunstâncias de sindicatos em situação análoga que fizeram acordos em valores já superiores ao valor da database. De fato, como consideramos, a partir da própria jurisprudência do tribunal, esse caso ele tem circunstâncias especiais que, em tese, e é a tese que defendemos, evidentemente, indica que existe uma perspectiva plausível de superação dessa limitação à database. Por outro lado, admitimos que a empresa ela tenha legitimidade para pleitear algo que não seja o pagamento integral dessa pretensão sindical deduzida no agravo e no recurso. Então, temos aí as bases para construirmos a conciliação. Gostaríamos de registrar, portanto, que essa manifestação que ficará aqui consignada da empresa é um primeiro passo muito animador.
nós teremos muito respeito, doutor Eymar, e muita boa vontade em, a partir daí, deduzirmos uma circunstância que seja, embora talvez num primeiro momento é sempre algo que não se vislumbra facilmente, mas nós estamos sim otimistas e teremos boa vontade e respeito para chegarmos a essa solução. Uma outra questão, presidente, que eu gostaria de frisar, com todo respeito ao que foi aqui dito, é que nós não estamos aqui no momento de remontar a polêmicas processuais, a questionamentos de atos judiciais anteriormente proferidos. Nós não vamos aqui fazer juízo de valor sobre o que foi até aqui decidido. Não é um bom começo para uma negociação tecermos esse tipo de juízo de valor, com todo o respeito a posições distintas. A conciliação convida a uma sublimação, e essa sublimação que Vossa Excelência nos convoca a fazer, certamente terá do sindicato toda a disposição. Então, eu diria, e falo aqui pelo sindicato, que, embora de fato haja, presidente, outros tantos interessados que, com toda sua autonomia e legitimidade, constituíram seus próprios patronos, pulverizadamente estão aí a requerer carta de sentença, isso é muito natural. A ação coletiva, ela sempre traz circunstâncias complexas. E é justamente essa complexidade que faz com que nós tenhamos trabalho para preservar a ação coletiva como um meio eficaz de solução de macro-lesões, de grandes problemas trabalhistas. Então, nós não nos atemorizamos com essas dificuldades, até porque, na medida, presidente, concluindo, que o sindicato firmar uma base de conciliação, essa base constituirá uma referência principal. Quem quiser aderir à solução coletiva, aderirá. Quem quiser permanecer, permanecerá. É claro que nós teremos um trabalho muito consistente no sentido de buscar o consenso ideal, que é o consenso pleno. Mas existe uma força gravitacional, doutor Eymar, na medida em que o sindicato firma o acordo base, tal como a força da gravidade, nós observamos em casos pretéritos, inclusive que passaram por esse núcleo, a grande maioria dos interessados passa a convergir, ou através do sindicato, ou autonomamente por seus advogados, a aderir a essa solução. Eu sei que no mundo ideal, nós advogados somos muito apegados a essas soluções ideais, mas a conciliação nos desafia a termos humildade, procurarmos exercitar aí a relativização, e é essa a posição do sindicato. Enxergar, portanto, presidente, esse como um primeiro passo e, de uma certa forma, buscar apelar tanto para Vossa Excelência como para a parte contrária, que aqui, no caso da conciliação, não é contrária, mas é parte convergente, que nós dialoguemos um pouco mais até uma próxima assentada em que talvez cheguemos a uma solução definitiva. Muito obrigado. Doutor Luiz Flores, tem alguma manifestação? Em princípio, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a convocação do Ministério Público, porque ainda que se trate de agravo de instrumento em recurso de revista originariamente, como o advogado do sindicato mencionou, não vamos nos ater a direito processual. E só salientar que eu estou aqui de muito bom grado para colaborar no que puder, ainda que se trate de direito individual. A atuação do Ministério Público, em princípio, na forma da lei, seria nas questões de direito coletivo, ou se tivesse o dissídio, ou pelo menos a presunção de um acordo. Mas eu tentarei, dentro do possível, colaborar com Vossa Excelência, além da amizade, o respeito pela instituição, mas eu antevejo, em princípio, se houver uma possibilidade de acordo, eu gostaria apenas que o Ministério Público tivesse a oportunidade de examinar todos os autos, porque eu estou recebendo o processo agora. Mas acho, já e louvo o doutor Eymar e o nosso... O seu nome, não me lembro esse nome? Mauro Menezes, doutor, eu perdi o papelzinho aqui. Louvo a boa vontade e já em tentar fazer um acordo.
É possível o acordo? Acho que sim, é possível, ainda que eu tenha rapidamente lido o processo digitalizado aqui, mas se nós não nos atermos às questões processuais, se nós formos para as questões processuais, discussão da exigibilidade da coisa julgada, da matéria constitucional, das decisões do TST e do Supremo em relação à URP 89, da database, se nós ficarmos nisso, eu então, de acordo com a autorização do TST, darei parecer obedecendo às formalidades legais. Se nós ficarmos fora das formalidades legais, eu colaborarei com todo o meu carinho à iniciativa de Vossa Excelência, senhor presidente. Em preliminar, é isso que eu tenho a manifestar. Obrigado. A questão está... Eu acho de toda a pertinência a posição da AMPLA, através do serviço de advogado, que nós temos que partir de algumas premissas. Ele assentou uma premissa objetiva. Ora, obviamente, em um núcleo de conciliação, nós estamos aqui a negociar, não sobre questões já dirimidas judicialmente, obviamente. Porque se tivesse dirimidas, seria cumprir o que está decidido, não haveria necessidade nem nós estarmos aqui. Então, nós transacionamos algo que é incerto. Eu não posso dizer que eu vou partir daquilo que está rigorosamente certo, porque essa incerteza, e nós, pela nossa experiência, sabemos o alcance dessa incerteza, é que nos vai levar a cogitar de uma possibilidade de nós continuarmos conversando para chegar, quem sabe, chegarmos a desenhar uma solução. Em relação a essa questão de que, efetivamente, a representação do sindicato não abrange a todos os empregados envolvidos interessados nesse processo, não é isso? Eu acho que quando o doutor Mauro fala assenta na força atrativa dessa negociação, eu também concordo. Eu acho que a partir do momento que nós desenharmos uma solução que se caracterize pela razoabilidade, obviamente nós podemos agregar a essa composição todos os mais que aqui circundam e que têm interesses mais do que legítimos nesse processo. Agora, objetivamente, como nós vamos caminhar? Porque eu acho que nós temos que respeitar, é um caminhar esse negócio, porque não tem como. O doutor Eimar, como é que se pronuncia o nome do senhor? Eimar. Doutor Eimar, eu acho muito importante os nomes. Doutor Eimar Duarte Tibanes. O senhor é do Rio? Não, eu sou mineiro de Diamantina. Ah, é? Mineiro de Diamantina? Pertinho de Pedro Leopoldo. Perto, porque a área é perto. Não, uns 250, por aí, mais ou menos. Mas lá em Minas é tudo ali, né? É tudo ali mesmo. Tudo ali mesmo. Muito bem, Dialogar com o mineiro é sempre mais fácil. Mas, doutor Eimar, o senhor disse aí que o senhor gostaria de começar com o processo no seu estado quo, que é a limitação da database. Veja bem, Excelência. A gente teve uma dificuldade muito grande internamente lá dentro da empresa para a gente partir de uma premissa. Por quê? Eu não vim aqui discutir questões processuais, como bem colocou aqui o Ministério Público, o doutor Mauro também e tal. Mas, neste processo, era uma estatal, foi uma empresa privatizada. Lá nos idos de 1989, todas as empresas estatais do Rio de Janeiro, todas pagaram a URP. A URP está quitada na cláusula do acordo coletivo. E foi objeto de primeiro grau. Não é? Objeto de primeiro grau que acolheu a quitação. A limitação da database também. Nós tivemos uma experiência ruim, por um lado, e boa por outro, que foi o mesmo sindicato
da base territorial do Norte e Noroeste Fluminense. Nós fizemos um acordo para pagamento e quitação na database. Tá? Por adesão, não aderiram os 100%, ficaram uns 30%. O processo está até hoje. O acordo é de 2001. E o que aconteceu no curso disso? Naquela época, em 1989, por força das súmulas, o sindicato tinha que juntar a lista dos substituídos. Agora, nessa execução daqueles que não houveram adesão, ingressaram na execução novos trabalhadores que não faziam parte da lista de substituídos. Então, isso tudo a gente conversou lá na empresa, que a nossa experiência, o processo está seguindo, a juíza lá de primeiro grau não está conseguindo sentar, a empresa continua mantendo a proposta da limitação da database, embora reconheça o pagamento, reconheça nada a dever, mas para não deixar de ter uma negociação, que para ela também isso é cansativo, um processo de mais de 20 anos, ela precisa tirar isso da sua base. Né? Embora o ilustre doutor Raul tenha colocado ali, não houve acordos em separados. Né? Houve acordo específico de um processo específico lá de Campos de Goyacás. Então, doutor Mauro, a questão da adesão, ao nosso ver, aos nossos olhos, o que está acontecendo hoje de fato, eu posso te dar o número do processo para você consultar, mando peças e tal, está uma dificuldade danada, eu já fiz 3 audiências com a juíza lá, a juíza já não sabe mais o que faz, né? Ela vai ter que decidir se ficam, uns aderem no meio do caminho, outros não querem aderir, a empresa também está colocando, o acordo é total, não quer ser parcial, senão vai ficar interminável, não vai terminar nunca. Então, a gente tem que chegar com umas premissas bastante objetivas, tem que ter a flexibilidade de ambos os lados, não estou dizendo que a gente não vai ser inflexível, mas a experiência está nos levando por um caminho que, se nós não tomarmos os cuidados, a gente não vai chegar a um desiderato final a contento. Essas são as colocações que eu faço e a empresa continua aberta. Né? Mas tem que partir de um critério objetivo, não tem como. No meio do caminho, vamos compensar. Porque naquela época, nesse caso específico da AMPLA, depois que houve a supressão da URP lá, em fevereiro de 89, houveram, porque a legislação salarial daquela época, o senhor bem sabe, melhor que eu, tinham aqueles aumentos espontâneos que compensavam na database. Então, ela deu diversos aumentos espontâneos ao longo do tempo, compensou na database e foi lá e pagou a URP com cláusula específica. Né? O reajuste com as compensações e, no segundo parágrafo, a quitação específica. Então, quando a gente for fazer esses cálculos, né, de limitação da database, e o Eduardo, aqui presente, nós já levamos um cálculo dele, Eduardo. Ele tem assento na época, tinha assento, hoje quem tem assento é a ilustre presidente ali da Associação dos Aposentados, aqui presente. O Eduardo levou os valores sem correção até da database. Se eu estiver incorreto, você, por favor, me corrija. Nós levamos com isso, foi até frustrante para ele. A reunião do conselho da empresa, ele com o presidente, vice-presidente, toda a diretoria da empresa, não foi 1 ou 2 vezes, não, foram mais vezes. Então, mesmo esses critérios objetivos, ainda que a empresa abra mão de algumas exceções, de algumas até compensações ao longo do tempo, não são esses valores que vocês estão pensando. Eu já conheço os valores que vocês estão pensando, né? Já por várias tentativas, nós sentamos a coisa de uns 2, 3 meses atrás no núcleo de negociação de primeiro grau lá do Tribunal Regional do Trabalho, né? E não conseguimos chegar a uma composição, lá estavam mais outros advogados, representantes de outros grupos no processo. Enfim, a gente não vai fechar a porta, mas não é uma coisa tão simples. Não há receita de bolo para esse processo, infelizmente não há. Então, se os nossos espíritos não estiverem desarmados, né, e dentro de uma realidade, quando a presidente da Associação dos Aposentados for levar os números para lá, vai ser a expectativa desses aposentados, a expectativa até do pessoal que está lá na ativa, não é isso que
que vai se apresentar, que vão emergir dos autos. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade aí para a gente avançar nas negociações. Presidente, Doutor Mauro. é evidente que no relato do doutor Eymar haveria algumas objeções a pontuar quanto à questão de quitação e a própria avaliação que ele faz, mas eu vou me abster de registrar essas discordâncias. Aqui não há... Se o senhor me permite, pela ordem, Sim. a questão da quitação aqui eu não estou colocando do ponto de vista técnico-jurídico. Eu estou colocando as dificuldades que a gente teve lá dentro da empresa do ponto de vista moral. Perfeito. Eu paguei na cabeça do administrador, que é engenheiro, que é administrador, ele não tem conhecimento das filigranas processuais. Se foi arguído, qual o momento, se está na coisa julgada, isso aqui a gente não tem como conversar com ele. Entendo. A gente tem que superar e falar assim, mas eu paguei, vou ter que pagar de novo. Essa que é a minha dificuldade. Eu teria objeção quanto a esse fato específico, de ter havido pagamento, mas não é o momento. O que eu vejo é que a sua exposição mostra que há muito que dialogar, nós precisamos realmente dialogar. E eu creio que a turma, ao remeter esse processo aos auspícios aqui do núcleo, dirigiu uma mensagem muito clara. Se fosse um processo de solução já dada e objetiva e quantificável, e, enfim, a turma não teria, talvez, e veja, é um juízo de delibação, não se trata de uma decisão definitiva. Mas se a turma mandou para cá, e mobilizando a atenção do presidente do tribunal, nós temos aí algo que é significativo. E o sindicato não tem a intenção de desestabilizar a empresa, nem criar uma circunstância que inviabilize o entendimento. Ao contrário, eu creio que nós possamos agir com muita responsabilidade, com prudência, né? E acho que agora nós já estamos estabelecendo as bases para essa conversa. Agora, presidente, eu pediria, se Vossa Excelência pudesse ouvir por uns 2 minutos o presidente do sindicato, que pede para registrar sua manifestação. Obrigado. Um prazer. Bom dia, Excelência. Eduardo. Através do qual estendo o meu cumprimento a todos os presentes. Obviamente que o meu uso da palavra, eu vou me abster, até por questões óbvias, de me referir a aspectos jurídicos. Mesmo porque, para tanto, há aqui o escritório contratado pelo sindicato, tem a Débora, que nós nos conhecemos bem, a Luciana Veras, o doutor Eymar, o doutor João Pedro, que são as pessoas capacitadas para tratar especificamente desse tema. Porém, eu não podia me furtar e perder a oportunidade de citar o aspecto humano desse processo. É um processo que perdura durante 24 longos anos. Como foi dito anteriormente, envolvia 4.000 trabalhadores, aproximadamente. Infelizmente, hoje, faleceram mais de 250 pessoas oriundas desse processo. E, infelizmente, ainda, mas faz parte da vida, tantos outros com a idade tão avançada que provavelmente não terão o futuro de poder ver o resultado profícuo desta ação. Então, eu lamento por demais, eu sempre acredito na justiça, a justiça sempre ela é justa, ela é perfeita, é dessa forma que eu enxergo. Entretanto, há situações de que o resultado não atende às partes. Que resultado eu digo que não atende? Quantos anseios, quantos sonhos foram roubados desses trabalhadores? Quantas coisas poderiam ter sido feitas com o resultado desse processo com as pessoas com a idade menos avançada? Ter colocado seus filhos em escolas melhores, tratamento de saúde melhor, uma vida mais digna, e infelizmente não obtiveram. Então, o resultado dessa ação, apesar do valor que vai se chegar nessa discussão entre as partes, saibam vocês, saibam os senhores, que infelizmente não irá cumprir o êxito moral da solução desse processo. Deixando de lado agora o lado humano e um pouco o lado político, quero informar de que a empresa hoje ampla, a antiga Serge, ela tem 2 entidades sindicais que representam os respectivos trabalhadores.
um sindicato fica no norte e noroeste do estado, que detém aproximadamente 20 a 25% dos trabalhadores dessa empresa. E tem o sindicato ao qual eu estou representando, que é em torno de 70% a 75% de todos os trabalhadores. Para o sindicato dos trabalhadores de energia elétrica do norte e noroeste fluminense, o processo já foi feito e não ficou limitado na database. Essa é a informação que eu acho que merece bastante consideração. A sua informação é equivocada. Eu estou com documentos, mas eu não vou entrar no detalhe, doutor Aimar. Eu não vou entrar num detalhe técnico, jurídico, que realmente não me cabe. Mas podemos fazer chegar aos autos, se assim for necessário, documentos que comprovam que foi bem além da database. Mas eu acho que essa não é a discussão e não é também aqui a minha seara. Mas, realmente, tem como provar que no Sindicato de Campos o valor foi muito, muito além do que estipula a database. Mas, como eu falei, não vou entrar nesse mérito que não cabe a mim. Porém, fica uma situação, e é justamente nesse tom que eu gostaria de dar uma maior ênfase, metade não, 30% de determinados trabalhadores da mesma empresa já obtiveram sucesso no mesmo processo, a mesma lide, a mesma discussão, a mesma questão, e outros 70% não. Isso cria, dentro da própria empresa, parâmetros diferentes. Então, as pessoas se perguntam, por que que lá resolveu e por que que não resolve? Por que que a empresa lá propôs um acordo e por que que não propõe esse acordo para outra parte dos trabalhadores? Então, eu gostaria de sensibilizar aqui os representantes da empresa, os quais, repito, já conheço, porque eu fiz parte por 2 mandatos consecutivos como representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. E só para ratificar, da minha parte, retificar a parte do doutor Aimar, na verdade, quando numa dessas reuniões do Conselho eu apresentei valores, foram valores de 2 categorias distintas. Peguei lá uma categoria de nível 9, totalmente de forma aleatória, e de nível 3, ou seja, seria o menor salário da empresa e um salário intermediário. Fizemos a correção e apresentei no Conselho. Agora, há de se destacar que, quando eu fiz essa apresentação no Conselho, não havia ainda sido julgado a sentença, não havia sido sentenciado a estipulada da database. Ou seja, naquela época, nada tínhamos, estava em discussão. Hoje, a discussão tem que ser um pouco diferente, acho que tem que ser vista com outros olhos, de que as coisas avançaram. E como foi dito aqui pelo eminente, pela excelência ministra, acho que está na hora de começarmos a ver por outro ângulo, discutirmos, conversarmos. E importante que, só para terminar a minha fala, da parte do sindicato, não há um número fechado. Não há absolutamente nada. Entretanto, se essa negociação não chegar a um tom razoável, pode ter certeza que não vai ser por responsabilidade da entidade sindical. Agradeço a todos. Bom dia. Obrigado, Eduardo. Bom, eu estou achando que é o seguinte, sabe? Nós estamos contornando o problema. Por enquanto, nós estamos só... quando a gente cantava Canto Gregoriano, tinha um negócio de feria antífona, então a gente colocava a coisa num tom adequado para cantar todo o salmo, seja lá o que for. Eu acho que nós ainda não pegamos o tom adequado da conversa. Eu estou achando, eu não sei se eu estou avaliando de forma adequada, eu estou achando que há possibilidade de as partes conversarem. Mas eu acho que aqui nessa mesa, neste momento, eu estou achando que está um pouco... os senhores não abrem muito o jogo, só estão contornando. Eu não sei se o melhor caminho seria nós, partindo da premissa, que para mim é uma premissa mais do que estabelecida, de que as partes veem possibilidades de se compor, nós estabelecermos pelo menos alguns parâmetros que os senhores vão seguir a partir daqui e vão retornar posteriormente aqui com alguma proposta, alguma coisa. Está me parecendo, porque eu fechar a questão do jeito, fica me parecendo que eu estou eliminando na fonte desejos que precisam ser cuidados. Mas eu acho que, pelo padrão, pelo que eu conheço
sobretudo dos ilustres representantes das partes, eu acho que é possível haver uma conversação, não é não, doutor João Pedro? O que o senhor acha? Ou não? Presidente, eu acho que a conversa, já graças à interferência do Núcleo de Conciliação e principalmente de Vossa Excelência, já começou. Agora, precisa ser colocadas algumas coisas, para que não fique parecendo, no geral, né, que a empresa está se resistindo a um processo em relação a uma dívida que ela tem. Isso aí trata-se de URP, e que o Supremo já disse que não há direito. Então, quando ela chega até a database, ela está chegando a aquilo que ela está chegando a um patamar acima daquilo que já foi discutido juridicamente. Só para não ficar que esse processo está enrolando, que é uma dívida moral da empresa. Não há. Como disse bem o doutor Imais, para convencer a empresa de que ela deve pagar uma importância que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que não há direito adquirido em relação ao RP, é muito complexo. Então, a database já é um avanço quando a empresa entende que não é devido e que, dentro de um aspecto processual, isso estaria quitado. Mas eu acho que essa condução de Vossa Excelência, de que já começamos a conversar, há, sim, possibilidade e interesse da empresa de concluir esse processo com uma proposta que ela entenda razoável, dentro dos aspectos processuais, dentro dos aspectos jurídicos, para liquidar essa conversa. Evidente que a complexidade do processo não nos permite uma proposta, já pelo que percebi, nem do sindicato, nem da empresa, porque as expectativas estão, eu acho que ainda muito distantes, né? Mas eu acho que a sinalização do doutor Mauro, que nós poderíamos conversar e trazer para a Vossa Excelência algumas bases mais objetivas, né, seria possível se nós pudéssemos marcar outra reunião, não sei até que ponto a empresa estaria disposta a marcar outra reunião, aqui, talvez sem ocupar Vossa Excelência numas primeiras conversas e depois trazer já algumas questões mais objetivas. Essa conversa vocês não poderiam desenvolver essas conversas diretamente, em contato direto entre as partes? Sim, é isso. Essa é a proposta, que seria talvez até aqui no tribunal, num local neutro, porque essas conversas já começaram lá. Gostaria de disponibilizasse para nós um Coloca local, à disposição dos senhores, o dia que os senhores quiserem. Eu acho que não tem. Para mim não tem proposta. dificuldade nenhuma. Se os senhores entenderem, bom, nós vamos no dia X, será? Vocês me avisam um pouco antes, né? nós disponibilizaremos um espaço em que os senhores podem conversar, sem a minha presença, sem a minha presença do representante do Ministério Público. Não. Eu poderia estar presente, se Não, for o o caso. Ministério pode até se acharem que a representação específica do doutor Luiz ajuda na reflexão, ele pode estar presente. Isso independente, claro, e seria até bom que o senhor colocasse, como já ocorreu em outros processos de conciliação, né, a assessoria do núcleo aqui, que estaria... À A vontade. mediação do juiz auxiliar. Pode. Seria interessante, presidente. Pode. Se a Excelência pudesse. Pode. Se não pudesse, seria... Vamos dizer assim, vamos estabelecer que nós vamos entrar numa fase de maior informalidade, não é isso? Então, a gente poderia fazer. Se os senhores querem, eu até designo já e providenciaremos um espaço adequado, que pode ser até aqui mesmo, mas de uma forma mais descontraída, né? Em que as coisas... A conversa vai se desenvolver, mas a não ser que vocês me convoquem de uma hora para outra e esteja aí. Mas, em princípio, é para conversar. Você entende? Exato. Pode perfeitamente. Se os senhores quiserem, nós podemos. E eu já, por sinal, designo meu juiz auxiliar, que sempre se faz presente aqui no núcleo, que é o doutor Saulo. O doutor Saulo Fontes estará presente aqui, ele vai ajudar-nos a avançar. Eu tenho certeza que os entendimentos vão evoluir, avançar. Os senhores querem fazer, hoje é dia 11 de novembro, 11 do 11.
Os senhores querem prosseguir na conversa quando? Na próxima semana? Que dia que nós temos aí designado? Hein? 11 de novembro? Vê sua agenda aí. 20, alguma coisa assim. Talvez no dia 19. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha nas... Olha aí, por favor, o calendário. Não, tá doido. Isso aqui é de novembro? Está marcado 11, 12, 13. Amanhã tem, né? Quais são os dias que a sala está disponível aqui? Tem que ver, né? A disponibilização dessa sala aqui, normalmente, essa sala só tem como objetivo o núcleo. Nessa semana, na próxima semana, no dia 20, se vocês quiserem, no dia 19, do jeito que vocês acharem melhor. A conveniência da... 19 a 20? Como está a agenda de vocês? Qual o melhor dia? Pode ser? Vocês podem fazer a opção. No horário, não tem problema. 19 a 20? 19? Pode ser dia 19? Pode. A disponibilidade dela, não sei o quê. 19 é uma terça-feira. É terça-feira. Que horas? Qual é o horário de A preferência? gente que está vindo lá do Rio, para a gente não levantar muito cedo, né? Vocês também, que horas que a gente pode sair de lá? Sai de lá às 9 horas? Não, se vocês saírem de lá às 9, vocês podem fazer à tarde. Aí. Pode fazer às 14 horas, se vocês Não, a gente quiserem. não almoça. Vou ficar no avião? Pode ser? Pode ser? 14 horas, então. Então vamos lá. Vamos. Depois do almoço tudo fica mais agradável. 14 horas. Dia 19, do 11 às 14 horas. Então vamos lá. Voltemos a. Isso. Voltemos à nossa. Bom, cumprimentou e após. Ficou evidenciado que as partes têm disposição para a conciliação. Isso tem no plural. Para a conciliação, vírgula. O que desafia maior aprofundamento na análise das questões, vírgula, pelo que ficou acertado, que as partes terão um encontro na sala reservada para as audiências desse núcleo, vírgula. No dia 19 de novembro, próximo, vírgula, às 14 horas, vírgula, em que estará presente o juiz auxiliar da presidência Saulo Fontes,
O senhor quer comparecer também? Pode colocar a sua presença. Viu? Assim como o ilustre representante do Ministério Público, Dr. Luiz da Silva Flores, já para o trabalho. Dr. Luiz Flores. Ponto. Com a programação dos próximos passos, a presidência suspendeu os trabalhos. Vírgula, agradecendo a todos pela participação ativa nos debates. Pode encerrar. Então vamos caminhar. Dá maior aprofundamento na análise das questões. Aqui, ó. Aqui, ó. Aprofundamento na análise das questões. Isso aí. Põe. No dia 19 eu nem estou aqui, eu estou num encontro lá de Belém, lá do CNJ. Agora que eu estou lembrado, não é isso só? Não, qualquer. Não, vocês podem celebrar o acordo, isso não tem dificuldade nenhuma. Depois fica só. Fiquem absolutamente à vontade. Pronto. Esse Arthur. Arthur? Sim. Flores. Muito bem. Então vamos caminhar, né? Separado?
cedo, depois amanhã à tarde. À tarde. De manhã vai ser de sede coletivo. Como é que é? De manhã, quarta-feira de manhã, de sede coletivo. Audiência de conciliação, né? Ah, olha, não, porque inclusive eu tenho como aparece a audiência do sítio coletivo. Isso, Levenha. O Levenha vai fazer a audiência também. Quem é que vai vir aqui? Você sabe? Vai ser o sindicato dos farmacêuticos e o sindicato das empresas. É. Agenda é amanhã? Essa Transportadora brasileira. Não, aqui não está. não, aqui é nossa agenda só da NUPEC. Ah, é só do núcleo. Só do NUPEC. É, mas tem. De manhã tem. O espaço aqui vai estar ocupado. O espaço vai estar ocupado. Sim. Pois é, Mauro. Vamos caminhar, né? Caminhar, é uma caminhada. Sempre uma caminhada. É acreditar. Não é? Essa serenidade que você tem. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue chegar ao termo. Né? Acredito que sim. Obrigado, Princesa. Ou então. Elas são as apresentadas. Muito honrado com a presença dos senhores aqui nesse núcleo.